Vamos lá então, depois eu vou subir o videozinho lá no YouTube. Deixa eu só já baixar. Essa resolução aqui tá meio feia. Vamos lá. Vamos criar uma caixinha de texto aqui, ó. Vamos criar uma caixinha de texto aqui para colocar o enunciado, certo? Então, inserir caixa de texto, beleza? Vou colocar o enunciado aqui numa caixa de texto para ficar melhor. Vou colocar ela de cá. E aí vamos copiar o enunciado, e já pode copiar aquela tabelinha também. Pessoal, existem vários tipos de gráfico de controle, certo? O que é o objetivo deles, né, dentro da gestão da qualidade? Hoje o tópico é gestão da qualidade. É analisar se o seu sistema produtivo ele está produzindo conforme o esperado. Por quê? Se eu falo que eu estou vendendo, nesse caso aí, é um extrato de tomate de 1 litro, né, 1000 ml. Se eu falo para o meu cliente que eu estou vendendo um extrato de tomate de 1000 ml, a gente nunca vai acertar 100%. Quando a gente estuda metrologia, não sei se vocês tiveram essa matéria, mas é uma estatística muito pesada em cima das medições, certo? E aí, lá você inclui vários erros de medida, como a resolução, a resolução, a variação da temperatura, várias coisas ambientais, né? O próprio relatório de calibração do equipamento que você está usando para medir. Tudo isso vão acumulando erros no sistema de medida, certo? Então, quando a gente fala de gestão da qualidade, a gente trabalha muito com estatística. A gestão da qualidade, você tem algumas certificações importantes para você trabalhar com isso. Normalmente, eles pedem alguns cursos de belts, né? Que é o Green Belt, Yellow Belt, White Belt, Yellow Belt, Green Belt e Black Belt, certo? E quando você vai para o nível mais avançado ali da certificação de qualidade, para você como profissional atuar como gestor de qualidade, né? Que é o Black Belt, ele trabalha muito com estatística de controle, certo? Que é o sistema Six Sigma, né? Que é usar bastante estatística para errar o mínimo possível dentro de um sistema de produção, verificando a qualidade dos lotes de produção, tá? Tem até um vídeo depois que vai ser bom mostrar para vocês, que é como é que chama, gente? Multilaser, que mostra todo o processo produtivo dos tablets e chips, né? E como que é feito esse controle de qualidade bem automatizado, tá? Então a gente vai fazer esse exercício para vocês terem em mente o que é mais ou menos um gráfico de controle. Esse é um gráfico de controle bem simples. Existem gráficos de controle que exigem uma estatística bem mais aprofundada. Não sei se a gente precisa chegar nesse nível aqui, eu acho que essa não é nem a ideia, mas dá para fazer também, certo? De como aprovar ou reprovar um lote de produção, tá? Então vamos ler o enunciado para vocês entenderem mais ou menos. Ó, uma empresa que produz extrato de tomate no tamanho de 1000 ml, que é 1 litro, né, foi autuada por um órgão de auditoria especializado para avaliar o processo de qualidade e certificação do produto. Vou dar uma pausa aqui só para explicar uma coisa também que eu queria ter falado e não falei. A norma BNT, normalmente, ela traz esses parâmetros de medida, certo? O que está? O extrato de tomate ele está sendo vendido por 1000 ml. A medida nunca vai ser exata, então normalmente eu posso errar para menos ou para mais, certo? Se o cliente for lá e medir e tiver só 995 ml de extrato, ele pode processar a empresa, né? A norma da BNT, ela garante um intervalo de confiança que o seu produto pode ter de erro, tanto para mais quanto para menos, certo? Então vamos supor, se é 1000 ml, a norma da BNT vai falar, você pode errar 3% para cima ou 3% para baixo, que você está respaldado de processo. Você não vai ter problema com o direito do consumidor, tá? Então, a empresa tem que lutar ao máximo para estar dentro de um intervalo de confiança de medida. E nunca vai ser os 1000 ml 100%, certo? Então a gente tem que levar em consideração isso. Entenderam mais ou menos o que eu falei? Tá? Então a gente tem que criar um gráfico que vai limitar
até onde que eu posso ir para mais e até onde que eu posso ir para menos no limite de aceitação, beleza? Então vamos lá. Uma empresa que produz extrato de tomate no tamanho de 1.000 ml foi autuada por um órgão de auditoria especializado para avaliar o processo de qualidade e certificação de produto. Que normalmente esses órgãos existem, né? O próprio Inmetro inspeciona os equipamentos e algumas questões de medida das empresas. No que tange a quantidade de água por massa seca de tomate, esse produto pode conter 200 ml, mais ou menos pode conter 200, mais ou menos 2% de ml de água por litro de produto. Ou seja, o extrato de tomate tem 1.000 ml. Deixa eu só fazer lá para vocês entenderem melhor. Tá aqui. Ó, o produto extrato de tomate, né? Mas eu vou fazer assim. Ó, produto. A gente pode deixar na resolução aqui, ó. O produto completo, certo? De extrato de tomate. Eu vou fazer numa caixinha de texto, vai ficar melhor. Produto completo. Extrato de tomate. Certo? Ele contém 1.000 ml, certo? Beleza? ml minúsculo. Aí a norma da BNT, ela fala o seguinte, que de 1.000 ml, 800 gramas, certo? 800 ml, né? São de massa de tomate, certo? E 200 ml, mais ou menos, né? 2%, né, ml pode ser de água, certo? Então eu tenho um intervalo aqui de aceitação, tá certo? Então essa que é a ideia aqui do nosso gráfico de controle. O lote amostral, vamos falar assim, o lote amostral da auditoria inspeciona 12 frascos de 1.000 ml e apenas 2 deles podem estar fora do limite de especificação dentro de um grupo de produção. Vamos acrescentar isso aqui, ó. Dentro de um grupo de produção de 5.000 frascos. Certo? Então, por exemplo, na parte da manhã eu produzi 5.000 frascos de extrato de tomate. Eu tenho que pegar 12 frascos e fazer a medição da massa de água e da massa seca, certo? Se vocês olharem e perguntarem quem trabalha com gestão da qualidade, eles fazem mais ou menos bem parecido com isso daí. Por exemplo, uma amiga minha trabalhava em indústria de cosméticos. Ela usava um torquímetro para medir a viscosidade dos produtos. Então, a viscosidade da base do creme, a viscosidade do shampoo, certo? E aí ela ia fazendo amostras dentro de um período de produção para ver se a máquina estava certa com relação à viscosidade. Mas aí tem a concentração de várias outras substâncias, tá certo? Então, por exemplo, de manhã produziu 5.000 frascos. O analista de qualidade vai lá, coleta 12 frascos aleatoriamente daquele grupo de produção ali dos produtos e faz o processo de análise em laboratório da massa seca e da quantidade de água, tá? O que ele quer que a gente faça? Faça um gráfico de controle no Excel com o limite superior de aceitação da norma em linha e com o limite inferior de aceitação da norma em linha, com os dados coletados na tabela abaixo. Determine se o lote foi aprovado ou reprovado. Nesse caso, ele não pediu, ele pediu somente da quantidade de água, certo? Então a gente vai fazer a análise de qualidade da quantidade de água, mas poderia ter também da quantidade de massa seca também de tomate, que vai compor os 1.000 ml de produto, certo? Então vamos lá.
O que nós vamos fazer? Vamos lá no WhatsApp, puxar essa planilhinha aqui. E vamos colar ela aqui. Certo? O que acontece? Um gráfico de controle. Vou formatar ela aqui para ficar melhor. Um gráfico de controle, ó, ele tem mais ou menos esse desenho aqui, ó. Tá vendo? Então ele costuma ter. A imagem não fica. Ele costuma ter um limite superior, um limite inferior, um valor de medida, um valor médio, né? E a distribuição dos dados aqui, certo? Então ele vai analisar se o sistema está dentro dos limites de especificação, tá certo? Se o lote for aprovado, ele aceita até que 2 estejam fora dos limites. Então pode estar uma medição pode estar para fora aqui, outra medição pode estar para fora aqui. Se tiver mais que 2 para fora dos limites, né, esse lote vai estar reprovado. Ah, Lucas, mas não precisava de eu fazer um gráfico para isso. Para 12 medições, não. Mas quando a sua amostra é 50, quando a sua amostra é 100, certo? Aí é interessante que você acompanhe o gráfico. E tem uns gráficos de limite que eles nunca acabam, porque eles querem saber se o seu sistema está controlado. Então, normalmente, esses gráficos eles são meio que infinitos. Você vai alimentando e aí o sistema de qualidade já vai registrando desde o início que você fez a medição até infinitamente. Se começar a sair as bolinhas para fora, às vezes ele mede isso automático, né? Às vezes não, muitas das vezes. Aí precisa parar a linha produtiva porque tem algum problema. Ou a máquina está descalibrada, ou a matéria-prima veio com defeito. E aí a gente entra no processo de perda, né, dentro da empresa. Quando você vê que um lote está totalmente fora dos padrões, você tem que descartar ou refazer o produto, tá? É o que faltou no caso da cerveja Belo Horizontina, vocês lembram dela? Que passou uma substância tóxica por falta de controle de qualidade. Acho que morreram 2 pessoas e ficaram 15 pessoas com sequelas pro resto da vida, né? Então essa empresa aí tá bem lascada, certo? Faltou o controle de qualidade, passou uma substância química, faltou a análise de qualidade, a empresa provavelmente vai conseguir nem se reerguer mais. Depois eu quero até estudar sobre isso melhor, tá? Ó, vamos lá. Então, olha só. O analista de qualidade foi lá e mediu dos 5.000 frascos produzidos naquele determinado período de tempo, né? Um dia, meio período, 8 horas, né? Aí ele levou no laboratório e mediu a concentração de água nos frascos de 1 litro, de 1.000 ml. O primeiro deu 186,62, o segundo deu 210, sendo que desses 12 frascos, para um lote de 5.000 frascos, essa amostra de 12 frascos, apenas 2 pode estar fora dos limites. 200 ml mais 2%, 200 ml menos 2%. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Primeiro aqui, a gente vai colocar o valor ideal, certo? Para continuar essa planilha aqui. Valor ideal. O valor ideal de medida são os 200 ml, certo? Isso aqui é o que todo mundo sonha, o que a fábrica sonha ali para ter. Que o resultado de medição saia, mas a gente sabe que isso é praticamente impossível. Valor ideal. Agora, a gente vai criar o limite superior, né? Só para vocês terem ideia, eu fiz essa matéria de metrologia no mestrado, né? E lá eu escrevi um artigo sobre sacos de lixo. O saco de lixo, pessoal, existe uma norma específica. Assim como nesses envases de produtos, né? Porque você tem o nome de um produto, você tem até a quantidade contábil que aquele produto gera de imposto. Então, existe a norma da BNT para garantir o direito do consumidor
para garantir o valor contábil daquele produto, certo? Porque às vezes, se o cara coloca, sei lá, mais da metade de água, aí já não passa mais a ser extrato de tomate, pode ser molho de tomate. Então, esses nomes, né, quem vai começar uma empresa, ele tem que estar ciente. O que é extrato de tomate, o que é molho de tomate, o que é concentrado de tomate. Talvez esses nomes vão dar diferenças contábeis na geração de imposto e talvez as normas de especificação, com certeza as normas de especificação são diferentes. Então a indústria ela tem que estar ciente disso e ter esse controle, tá? Para ela não vender uma coisa sendo que é outra. Isso pode dar uma multa muito alta para ela, tanto na questão tributária quanto na questão do consumidor, tá bom? Então o limite superior vai ser nada mais, nada menos que 200, né, igual a 200 mais 2% de 200, certo? Então, isso aqui vai criar o meu limite superior, tá? Que é 204 ml. Então, o máximo, né, permitido ali no gráfico de controle vai ser os 204 ml, certo? E o limite inferior vai ser igual aos 200 menos 200 vezes 2%. Gerei aqui. Show de bola. Eu vou explicar para vocês, tanto no Excel online, porque é diferente do Excel. Eu não sei se lá no Excel normal ele gera de uma vez, mas eu vou ensinar das duas formas, que aí fica melhor. Então aqui nós temos os 12 frascos da amostra, a medição de quantidade de água de cada um deles em ml, certo? O valor ideal de medida que deveria ser 200 ml, mas a gente sabe que existem erros, né, de envase, de medição, de produção. Isso vai dar uma variação, nunca vai ser sempre 200 todas as medições. O limite superior aceitável é 204, o limite inferior aceitável é 196 ml, e ele pode errar até 2. Até 2 podem estar fora dos limites. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos só selecionar aqui tudo, ó. Ele já vai criar um gráfico com 4 séries diferentes, tá? Então, a gente seleciona tudo, inserir. Eu gosto de usar esse gráfico aqui, ó, dispersão, esse aqui, ó, de linhas. Certo? Então, quando a gente gera, ele já gera o meu gráfico de controle, certo? Com todas as especificações. Esse aqui é o limite. Vamos calibrar esse gráfico aqui para ficar melhor. Eu coloquei o nome gráfico de controle de água por 1000 ml de produto. Certo? Vamos dar nome a essas séries aqui também. A série 1 é o meu limite, os meus dados, as minhas indicações. A gente chama dados de medição ou indicações, certo? Pode ser medição, mas normalmente lá em medições a gente fala indicação. Então a série 1 vai chamar medição. A série 2 vai, olha, a gente olha pelas cores, né? É o laranjado. Valor ideal. Ok? A série 3 é limite superior. E a série 4 é o limite inferior.
certo? Então, o que a gente pode comprovar? Olha só, de 12 frascos medidos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, 8 estão fora dos limites. Então, esse lote está altamente comprometido, tá? Então, qual que é a resposta do meu exercício? Dados os limites estabelecidos pela norma e a medição da amostra de 12 frascos em 5.000 frascos produzidos, oito frascos da amostra estão fora dos limites de especificação. Fora dos limites de controle, né? Logo, o lote deve ser reprovado. Agora, vai lá reprovar 5.000 frascos de tomate. É brabo. Por isso que as empresas, gente, tem normalmente igual o Canto de Minas, né? Minha amiga já trabalhou na parte de manutenção. Cara, tem um gerente, não chama gerente não, tem um supervisor de manutenção, tem um coordenador de manutenção, tem os analistas de manutenção e tem a equipe de operário de manutenção. Por quê? Porque se você deixar o negócio desandar, o prejuízo é grande. Aí você não consegue atender a demanda de vendas, aí você tem que desperdiçar uma nota de grana e de matéria-prima, certo? Porque muitas das vezes os produtos são muito pequenos e nem podem voltar para a linha de produção, tá? Então são várias coisas, né? Cara, quem mexe com a indústria tem que estar muito animado para sofrer, porque é muita coisa ali para dar errado, né? Abriu empresas, tem que estar preparado para resolver problema toda hora e todo dia, certo? Então, talvez era melhor que eles até fizessem com menos frascos. Tipo assim, a cada, sei lá, 1.000 frascos, tira 12 frascos, né? Mas isso é o que a norma pede, tá? Vai passar algum produto que não está na especificação? Vai, porque se você olhar, pode passar até 2 por lote, né? Então, normalmente vai passar produtos fora das especificações, tá? E outra coisa, é barato, gente, eu ter um analista de qualidade para fazer esse tipo de trabalho? Não é barato. Por isso que eu não vou fazer a análise com 5.000 frascos. Primeiro que os frascos que abrir eu não vou vedar de novo, provavelmente, né? Então, normalmente nas indústrias a gente sempre faz amostras, certo? Por quê? A amostra representada estatisticamente, ela consegue dar um limite ali estabelecido para a população toda produzida. No caso, 5.000 frascos, tá? Então, estatisticamente, né, a ABNT fala que 2 a cada 12 é legal para esse sistema de produto, para esse tipo de produto. Beleza? Tranquilo? Vou criar um novo exercício aqui, vou mandar lá no bem parecido para vocês só reforçarem. E aí eu vou lá buscar minha caixinha de som para passar o vídeo da gestão da qualidade na produção de tablets para vocês verem. Acho que vai ser legal passar. Eu vou só reformular esse aqui.
Ó, eu vou mandar o enunciado lá no Zap. Mandei o enunciado lá, só vou fazer o lote amostral aqui e já mando. Pessoal, mandei os dados lá e o exercício. Tentem fazer para nós e eu vou. Depois eu tenho que fazer no Excel normal para vocês verem também, tá? Tentem fazer lá e eu vou buscar a caixinha de som rapidinho. Essa aula vai até 11h30, né? É igual que o cara. Porque vai ter assim. Deixa guardado aí. Oi. Hã? Vocês têm que fazer isso aí mais carinhoso. Não conseguiu tomar, não conseguiu. Mano, meu jeitinho. Você é moleque, você não conseguiu tomar, não conseguiu. Moço, não. Coisa desse tamanho, porra. Vou pegar o. Todo mundo reclamando coisa. Esse cara aí tem genética boa. Como isso das pernas dele? Você vai ver o futebol lá, espera, não, porque tá aqui no meu braço, aqui é a perna dele. Pega aqui. Aqui, certo? Quem disse que os caras têm a microfone? É pequeno. Tem que segurar olha esse cara aqui, é difícil segurar ele, ó. É muito dele, igual, mas não pediu livro, tá? Deus, se vê no vídeo, você só tem que agarrar e tirar. Vamos lá.
Eu tô meia hora. Mas aqui, ó. Fez isso aqui, Viado, ele tá assim igual ontem. Tava te lapando que tava no Wi-Fi lá. É porque ele queria me tomar na justiça. Esse é aquele, mas não conseguiu não. O cara não faz de graça, tá dando em cura dele, ué. Nossa, filho, uma puta, velho. Pancada e eu não consegui chutar a mesma força que ele. Pois é. Espera ele baixar, ele paga o fato. Eu tenho uma coisa, velho. Eu vou largar muito mais tempo, tava só assistindo. Mas ele depois que a gente faz isso. Ele vai estar lá, Tá reprovado também? Não, tá. Lá dentro. Como é muito bica, você é louco. Você que acha que eu vou usar no cotidiano? Quem vai esquece, quem é Pedro ontem tocou contra 2 a não. Foi. O outro lá. E o outro aí estourou. Arrombado. O outro pegado no ambiente. E aí ele fez a emoção fetal para o amigo dele. Falou assim, faz o que você quiser. Disse. Aí eu fui lá, né, peguei ele, ia fazer um mata-leão, puxei a cabeça dele, peguei um mata-leão, suado, cara, sem prazer. Aí, que é isso, João? Você pode jogar pra caralho? Ó, aí, cara, o que ele fez? Apertou o pezinho assim, não achava que Você tá brincando demais, tá Cadê os donos de pé de computador? Baixa. Baixa. É dono de pé de guia, baixa. Alguém tem uma fonte de carregador aí? Não. Agora que eu lembrei desse tempo, cara. Será que pega? É entrar no SP. Aê, salvou. Computador, deixa eu testar aqui, peraí. Ah, eu não sei se esse cabo funciona. Eu acho que é o cabo, viu? vai ver. Vai subir. A caixinha aqui, vou dar uma vez, pegou uma breca. Ele tem uma caixinha de breca lá chamada Vertigo. Mas eu acho que assim, não sei como é que tá nessa sala, mas tem, acho que é uma fontezinha no apartamento. É, talvez eu não vi que a gente. A gente tá no professor. Vamos ver. Não, é porque eu saí correndo e não peguei minhas. Ah, o cabo tá aqui. Me presta aí, que eu acho que agora vai dar certo. Cara, essa pasta. Se você se colocar, não tem tempo. E hoje eu tava. Como eu vim só da aula, não tem mais nada. Tipo, se você usando o assim. Não, ele vai sempre isso. Ele fez com os pontos X. Ô Lucas, precisa colocar o nome no PDF do artigo? De cada aluno ou é só sobre o artigo mesmo? É bom colocar o nome. Coloca o nome e o PDF. É, o PDF. É isso aí. Vamos
vamos lá, vamos resolver aqui rapidinho pra gente ver o vídeo e já ficar liberado. Ó, é o mesmo exercício, certo? Só que se vocês entenderem aqui, agora ele está analisando a massa seca e não a água, certo? Se eu medir a água, provavelmente já vou ter a massa seca. Se eu medir a massa seca, eu vou já ter a água. Então é um exemplo aleatório, né? Antes de fazer esse aqui, deixa eu só fazer esse aqui, ó, no Excel normal, para mostrar que tem outra forma de fazer, quer ver? Sim, pode falar. Depois tem que alterar a permissão lá no Drive Não tá dando para a pra gente conseguir fazer o upload. Você consegue É, mas essa da pasta. da própria pasta tem que dar permissão para editar. Deixa eu ver aqui. Na pasta de artigos, né? É isso? Porque a pasta de seminário já está aberta, certo? Vê se você consegue colocar seu nome lá no Word lá. Uai, tá editor. Aqui no meu, no caso, tá tudo editor. Depois tenta mais uma vez e me fala. Deixa eu fazer aqui no Excel normal. Não sei se ele vai colar agora. Vai. Ó. Existe uma forma de fazer, pessoal. Deixa eu até ver se esse aqui gera daquele jeito também. Com certeza deve gerar. É gráfico de dispersão. Isso. Esse aqui também gera, né? O gráfico normalmente. Mas uma forma mais braçal que normalmente se faz, né? Quando você não tem os dados emparelhados assim, né? Os dados estão dispersos. Você pode gerar a primeira série de dados. Isso é no Excel, no software, tá? Aí não tem jeito de fazer dessa forma, pelo que eu tentei ontem. Você vem inserir gráfico de dispersão e insere aqui a primeira série. Aí como que eu vou adicionar novas séries? Em vez de fazer tudo de uma vez, se você precisar fazer por partes, né? Vamos supor que você tem uma tabela gigantesca dessa daqui e você não queira fazer com todas as séries. Você queira fazer com essa e com apenas essa. O que você vai fazer? Você vem aqui no botão direito no gráfico, selecionar dados. Aí é só você adicionar uma série nova, né? E substituir aqui os valores de y pela nova série, que no caso vai ser essa daqui. Aí você dá um ok, ele já vai criar a linha de medida ideal. Aí você vem aqui de novo, selecionar dados, adicionar uma série, pode colocar o nome da série aqui. Aí você seleciona o limite superior, ele já gera o limite superior. Aí você vem no botão direito, selecionar dados, adicionar uma nova série. Aí ele vai vir aqui no limite inferior, certo? E aí tá pronto seu gráfico. Isso no caso de você ter uma tabela grande de dados e você não quiser fazer com todos eles sequencialmente, né? Aí você consegue fazer série por série, tá? No Excel Online não consegui fazer dessa forma, mas enfim. Se deu para fazer tudo, já tá valendo. Vamos lá então, ó. Então nós vamos fazer a mesma coisa, né? Pode até copiar essa planilha daqui de cima, ó. Valor ideal, limite superior, limite inferior. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui embaixo, certo? A minha medida ideal agora é 800, não mais 200, certo? Vou puxar ela até embaixo. Vou apagar esses limites aqui, porque agora o limite inferior e superior é 800 mais ou menos 4%. Então é igual a 800 mais 800 vezes 4%, certo? Vou arrastar isso aqui até lá embaixo. Então eu posso variar em até 32 ml de massa de tomate. Mas o que é isso aqui, gente?
E o limite inferior vai ser igual a 800 menos 800 vezes, menos, né? Isso, vezes 4%, certo? Vou vir aqui, gerei o meu limite inferior, né? Agora eu vou pegar e vou gerar o gráfico de controle. Nossa. A gente já viu aqui um sistema bem mais controlado, né? Quanto mais próximos os dados estiverem do valor ideal, melhor está sendo a minha dispersão, mais padronizado está o meu processo produtivo. Quanto menos perto da linha ideal, menos padronizado está o processo produtivo. Ver isso em número é muito difícil, por isso que a gente gera os gráficos. Tá? Aqui no caso a amostra é pequena, mas tem casos que as amostras são de 30, 40, 50 medidas. Gráfico de controle de massa de tomate. Série 1. Renomear ela aqui. Limite. Tá. Indicações ou medições, né? Série 2. Limite. Valor ideal, certo? Série 3. Limite superior. E série 4, limite inferior. Beleza? Qual que é a conclusão que eu tiro, então? A gente pode até pegar a mesma base de resposta aqui, certo? Dados os limites estabelecidos pela norma e a medição de amostra de 12 frascos em 5.000 frascos produzidos, nenhum frasco da amostra está fora dos limites de controle. Logo, o lote deve ser aprovado. Beleza? Existem vários tipos de gráficos de controle, tá? Existem vários aprofundamentos estatísticos sobre esse gráfico. Mas isso aí é para uma disciplina de gestão de qualidade, certo? Como o nosso tópico é gestão, administração, é só dar uma ideia básica para vocês. Por exemplo, a gente já trabalhou 5S, a gente já trabalhou controle financeiro, certo? Estamos trabalhando gestão da qualidade, vamos trabalhar uma ideia de contabilidade empresarial nas próximas aulas através do tema de sociedade anônima, tá? Então, assim, é tentando mostrar para vocês os vários horizontes que a gestão abarca. E uma delas é a gestão da qualidade. Se der tempo, a gente vai trabalhar a questão de logística também, pelo menos alguns exercícios práticos, um pouco de gestão da produção, tá? Tudo dentro do Excel para a gente conseguir gerar. Eu tô vendo aqui, ó, tem como colocar suplementos aqui também. Depois eu vou tentar colocar algumas coisas aqui. Agora que eu ouvi isso. Conseguiram entender, gente? De boa, né? Beleza? Vamos ver o videozinho lá então. Esse vídeo manual do mundo tem muita coisa de engenharia. Vamos ver o tanto de... O ideal é ver o sistema de produção, como é feito, né? Que essa empresa que é a Multilaser, mas principalmente a quantidade de controle de qualidade que tem nisso aqui. É controle do início ao fim, certo? É assim, uma coisa bizarra. Então, é trabalhoso o negócio, gente. Vocês entendem, né? Vocês estudam a parte de estrutura também, de computadores? Parte de computadores. Então isso aqui vai ser tranquilo. Deixa eu...
Eu acho que ciência no Brasil é uma marca. Você apaga mais esse pra nós, por favor? Vamos lá. Foquem principalmente na gestão da qualidade, certo? A gente vai ver que eles não pegam todas as peças, tem várias etapas de controle de qualidade aqui. E a gente vai ver que eles não pegam todas as peças, e sempre amostras, tá? Até na saída eles abrem a caixa fechada para ver se realmente a quantidade está lá dentro. Eles testam até do início até o final do empacotamento do produto. Deixa eu ver. Hoje você vai ver com a gente como é feito o tablet. Bora ver. Se você clicou nesse vídeo imaginando que você ia estar na China, na Califórnia, na Malásia, não. Tem tablet sendo fabricado no Brasil, sim. E o chip do tablet mesmo, o processador dele, o cartãozinho de memória. E a gente vai ver tudo isso hoje. A gente está aqui na fábrica da Multilaser, em Extrema, Minas Gerais, onde é feito não só o tablet, mas também vários celulares, monitores e muito mais. Se você achava que a Multilaser só produzia produto periférico de informática, tipo mouse, caixa de som, fone de ouvido, não. Só no Brasil ela tem mais de 3.500 produtos, que vão desde ventilador e pipoqueira até drone e notebook. Dá só uma olhadinha no tamanho do estoque. A gente vai começar vendo a fabricação do chip. Como é um componente extremamente frágil e delicado, a sala tem uma super proteção. A gente tem que lavar a mão, colocar um macacão antiestático, passar por um túnel de vento. E aqui dentro existe até um limite de partículas que podem estar suspensas no ar para não contaminar os chips. A matéria-prima, a parte mais importante do chip, é isso aqui. É uma placa de silício, ela está em formato de disco aqui e tem mais ou menos 400 pedaços, daria para fazer 400 chips a partir dessa placa. Aqui dentro é que estão os microcomponentes, é como se fosse uma placa verde, daquelas que a gente enxerga quando abre algum componente eletrônico, mas muito menor. E para fazer o chip eles precisam cortar e processar essa peça. O primeiro passo vai ser passar uma película em cima dessa placa de silício e em seguida ela vai ser lixada. Ela chega com 0,7 milímetros, mas eles precisam de uma placa muito mais fina, de 0,2. Em seguida, também a máquina coloca esse anel em volta e a gente vai ter um produto mais ou menos assim. Tudo isso a gente não consegue ver porque acontece lá dentro e não dá para abrir a máquina. Agora tá na hora de cortar isso aqui em pedacinhos bem pequenininhos. Você deve imaginar que não é uma pessoa com um serrote na mão que faz esse trabalho, né? É um aparelho muito delicado. Essa aqui é a máquina. Por incrível que pareça, o corte é feito na água. É uma... Você consegue pegar a caixa? Eu acho que ontem ela estava em outra sala. Olha lá, ó. Mas essas aqui não estão funcionando, não? Ah. Queria ter um técnico de informática em cada turno.
Precisa dos dois? Sim. Um para dar carga e outro para mover. Também. Hoje você vai ver com a gente como é feito tablet. Bora ver. Se você clicou nesse vídeo imaginando que você ia estar na China, na Califórnia, na Malásia, não. Tem tablet sendo fabricado no Brasil. Sim. E o Um delayzinho. Hoje você vai ver com a gente como é feito tablet. Bora ver. Se você clicou nesse vídeo imaginando que você ia estar na China, na Califórnia, na Malásia, não. Tem tablet sendo fabricado no Brasil. Sim, o chip do tablet mesmo, o processador dele, o cartãozinho de memória. E a gente vai ver tudo isso hoje. A gente está aqui na fábrica da Multilaser, em Extrema, Minas Gerais, onde é feito não só um tablet, mas também vários celulares, monitores e muito mais. Se você achava que a Multilaser só produzia produto periférico de informática, tipo mouse, caixa de som, fone de ouvido, não. Só no Brasil ela tem mais de 3.500 produtos, que vão desde ventilador e pipoqueira até drone e notebook. Dá só uma olhadinha no tamanho do estoque. A gente vai começar vendo a fabricação do chip. Como é um componente extremamente frágil e delicado, a sala tem uma super proteção. A gente tem que lavar a mão, colocar um macacão antiestático, passar por um túnel de vento. E aqui dentro existe até um limite de partículas que podem estar suspensas no ar para não contaminar os chips. A matéria-prima, a parte mais importante do chip é isso aqui. É uma placa de silício, ela está em formato de disco aqui. E tem mais ou menos 400 pedaços. Daria para fazer 400 chips a partir dessa placa. Aqui dentro é todos os microcomponentes. É como se fosse uma placa verde, daquelas que a gente enxerga quando abre um componente eletrônico, mas muito menor. E para fazer o chip eles precisam cortar e processar essa peça. O primeiro passo vai ser passar uma película em cima dessa placa de silício, e em seguida ela vai ser lixada. Ela chega com 0,7 milímetros, mas eles precisam de uma placa muito mais fina, de 0,2. Em seguida, também a máquina coloca esse anel em volta, e a gente vai ter um produto mais ou menos assim. Tudo isso a gente não consegue ver porque acontece lá dentro e não dá para abrir a máquina. Agora está na hora de cortar isso aqui em pedacinhos bem pequenininhos. Você vai imaginar que não é uma pessoa com serrote na mão que faz esse trabalho, né? É um aparelho muito delicado. Essa aqui é a máquina. Por incrível que pareça, o corte é feito na água. É uma água deionizada para não ter nenhuma energia elétrica correndo ali para estragar o chip. E quem faz o corte é esse disquinho. A resolução do corte, para você ter uma ideia, é 0,05 milímetro. Pessoal, resolução é a menor medida que você pode ter de alguma coisa. E a resolução é sempre uma das variáveis de erro. Ela faz parte de erros aleatórios nos sistemas de medição. Isso aí é dentro da estatística e da metrologia, né? Então, por exemplo, se você pegar a régua clássica de 30 centímetros, ela vai medir de milímetro em milímetro, certo? Agora, pensa se você fizer uma medição e quando você está olhando, a medida bate entre os 2 milímetros, entre os dois tracinhos. Então, se ela bate ali dentro, você vai ter que arredondar para cima ou para baixo, concorda? Isso é um indicativo de erro de medida. E aí, a resolução desse sistema é muito baixa. Pensa aquela régua dividida em 1000 mais 1000 vezes, porque é 0,01 milímetro de resolução. Então, pensa numa régua
onde você vai medir mais um monte, mais dividir por 1000 aquele tanto de espacinho que tem na régua de 30 centímetros, certo? Para você ver o nível de medição é bem pequenininho, tá? Para evitar esses erros de medida. Mas mesmo assim, na hora que a gente vê no microscópio, a gente vai ver as ranhuras que tem na hora do corte. E às vezes essas ranhuras geram defeitos de corte e cortam a mais, né? Gerando um erro de medição que pode comprometer a qualidade do produto. Mas eles já usam uma resolução muito baixa, com uma margem de erro aceitável, para que você não tenha problemas com o funcionamento do chip. O disco diamantado é tão difícil de ver o corte que foi feito, que o controle de qualidade tem que ser feito por microscópio. Aqui eu usei o celular e consegui gravar, ó, você consegue ver a bordinha aqui do corte. Essa super fininha que vai receber o silício. Hoje eles estão rodando cartões micro SD. Se você olhar desse lado, você consegue ver aquelas conexões do cartão. E desse lado é onde vai preso o componente, onde vai preso o silício. Uma parte é o cartão de memória, a parte de memória mesmo, e também vai o microcontrolador. Só que são 80 cartões de memória. O robô vai pegar essa plaquinha e vai inspecionar para ver se não tem defeito em nenhum pedacinho dela. Se tiver algum defeito, ele continua trabalhando de qualidade automatizada. O serviço ali em cima. Em seguida, ele pega o silício e coloca exatamente no ponto certo, já na temperatura certa, com um pouquinho de cola. Para uma coisa ficar bem presa na outra, a peça precisa ficar 2 horas dentro desse forno a 150 graus. Em seguida, ela vai passar por uma espécie de máquina de costura. Só que tem um detalhe: o fio é de ouro mesmo. Isso aqui é um carretel de fio de ouro. A linha é mais fina que um fio de cabelo. E o ouro é importante porque ele não oxida. É um material que conduz muito bem a eletricidade. E é ele que vai fazer a conexão entre a plaquinha de silício e a placa do circuito impresso. Olha só. Você que tem bastante gente que vai querer comentar e, nossa, tem ouro dentro do chip. Então eu tô rico, vou fazer uma aliança usando o meu chip de memória. Olha, é bem pouquinho ouro. Acho que é melhor usar o meu chip de memória e guardar só de casamento nele, que funciona melhor, fechou? Mas aqui no microscópio, pelo menos a gente consegue ver a diferença do chip que ainda não tem o fio de ouro e do chip que tem. Você consegue ver esses fiozinhos bem fininhos ligando a placa no controlador ou ligando a placa na memória. O chip já está funcionando, mas você deve ter imaginado que se a gente botar a mão aqui, a gente pode estourar os fiozinhos de ouro, ou a gente pode descarregar alguma eletricidade estática, cair água, etc. Então, nessa máquina, vai ser adicionada uma camada de proteção, uma camada de epóxi. Se você não lembra do que é epóxi, é o material que a gente está fazendo o casco do nosso submarino. Mas aqui chega nessas pastilhas que vão ser derretidas e colocadas em cima desses chips. E no final a gente tem uma placa assim, ó, que eu já posso pegar na mão, que não tem mais perigo. Até agora a gente está mostrando a fabricação de um chip de memória. Mas tem uma diferença grande entre esse chip que a gente consegue tirar e pôr e o chip do processador que vai preso na placa. No chip de memória a gente tem esses contatos grandões aqui, que é para contemplar o erro humano, né? Que é mais fácil de colocar. No chip que vai na placa, não, são muito mais contatos e eles são muito menores. E para garantir a solda, em cima de cada pontinha de contato que a gente tem aqui, vai uma bolinha de estanho. É uma máquina que faz isso de um jeito ultra tecnológico. São tubinhos muito pequenos que pegam essas bolinhas por vácuo e colocam em cima de cada contato. O chefão aqui me autorizou, pode pegar as bolinhas na mão. Vamos ver qual é a sensação disso. Parece uma areinha super lisa. São esferas perfeitas. O nome dessa conexão é BGA, Ball Gate Array. Ou seja, é uma grade de matriz de bolas. E essas bolinhas chamam solder balls, ou bolinhas de solda. Nesse chip a gente já tem as bolinhas grudadas aqui, prontas para serem soldadas na placa. Para você ver que existe uma saliência. Mais uma vez, a gente vai precisar de uma máquina de corte, dessa vez para separar os cartões. O corte também é feito com disco diamantado na água pasteurizada, é uma água que não transmite
emite eletricidade, e aqui também é feita uma inspeção visual para ver quais cartões têm problema. Olha só que belezinha que sai dela, 120 cartões de memória. Só que eles não estão prontos, não, falta um chanfro lateral. Dessa vez o processo é um pouquinho diferente, vai ser um recolo, como se fosse uma roda de esmeril, que vai pegar na lateral do cartão e abrir os buraquinhos. A última etapa vai ser a pintura. E no final, a gente tem isso aqui. A gente acabou de ver a fabricação do cartão SD, mas é praticamente idêntica à fabricação do processador e da memória. Se algum chip der problema, eles precisam descobrir o porquê. O desafio é que o chip é muito pequeno. Como você vai descobrir uma rachadura, um curto-circuito, qualquer coisa assim. Os testes são feitos nesse laboratório, onde eles têm super microscópios, em que a peça é quebrada, analisada, e também são feitos vários testes de estresse para ver se o chip aguenta o que ele precisa aguentar. Vem dar uma olhada na máquina que eles têm aqui. Essa aqui é uma máquina de estresse térmico. É para ver se o chip aguenta uma temperatura muito alta ou muito baixa. O material é colocado aqui e no teste mais absurdo que se consegue fazer nessa máquina, a temperatura mais alta, as peças vão chegar a 150 graus Celsius e depois vai baixar a temperatura para menos 65. É como se aqui tivesse um forno e lá embaixo um super congelador. E as peças ficam meia hora em cima, depois meia hora embaixo. Meia hora em cima, meia hora embaixo. Em alguns testes, eles chegam a fazer isso 1000 vezes. Você pode imaginar que demora vários dias para acontecer. Você está tudo despertando na matemática e coloca a conta embaixo. Quantos dias vai demorar para fazer um teste de 1000 ciclos de 30 minutos? Então, vamos pegar aqui um chip que de fato vai no tablet e ver isso aqui sendo colocado na placa dele. Chegou a hora de colocar um chip numa placa. Então, essa aqui é a área de SMT, que é Surface Mount Technology, ou seja, montagem, uma tecnologia de montagem de superfície, ou traduzir de um jeito mais fácil de entender, colocar os chips na placa, ou colocar os componentes na placa. Aqui a gente vai ver fazendo um celular, tá? Não é um celular tijolão. A gente tem 4 placas de celular, vamos fazer as 4 ao mesmo tempo. Se você olhar bem de pertinho, você consegue ver que tem uma série de buraquinhos em que a gente consegue enxergar o cobre. Em cima desse cobre vai ser colocada uma pasta de solda, e em cima da solda vai o componente. Esse é um processo muito legal. Então, o primeiro passo vai ser colocar a pasta de solda na placa. Não é do jeito que a gente faz com ferro de solda, o estanho com bolinha, não. É uma pasta que já tem um estanho. O bacana dessa pasta é que ela tem estanho, prata e cobre, não tem chumbo, e ela é colocada na placa de um jeito muito parecido com o silk screen. É uma espécie de uma tela toda furadinha, que passa um rodo em cima, e a pasta só vai passar pelos furinhos. Então ela entra nos lugares exatos em que precisa de solda. Agora, olha o tamanho desses furinhos. Eles são feitos a laser, numa chapa de aço inox, que tem mais ou menos 1/10 de milímetro de espessura. Nessa etapa, todas aquelas conexões de cobre que a gente via praticamente desapareceram. Em cima a gente tem a pasta de estanho. Se eu passar o dedo aqui, eu crio uma meleca desgranhenta. Cada pontinho tem uma bolinha de estanho muito pequenininha. A espessura tem que ser super controlada para não ter estanho a mais nem a menos. E é essa máquina aqui que vai fazer o controle de produção. Ela escaneia, tira uma foto da placa e checa se tem estanho na quantidade certa em cada pontinho. Agora entra a parte mais louca. Isso aqui é uma chip shooter, ou seja, um atirador de chips. É a máquina que coloca os componentes na placa. É uma espécie de uma impressora 3D, mas muito melhor do que aquela que a gente tem no normal do mundo. O que ela faz? Ela pega os componentes numa espécie de sugador e coloca na placa. É só isso, mas isso não é tão simples assim, ó. Aqui a gente tem os componentes. Esses aqui são alguns resistores e capacitores. Só para você ter uma ideia do tamanho, eles têm meio milímetro por 0,25. Essa máquina aqui tem 2 cabeças e cada cabeça tem 24 pontas para pegar esses componentes. Ela consegue colocar mais ou menos 70 ou 80 mil componentes por hora. Esses componentes a gente chama de SMT, que são esses componentes que vão direto na placa, nesse rolinho. Você tem uma ideia, tem 15 mil capacitores. Então eles vêm todos em rolo. Você colocar isso na máquina como se fosse um cartucho de metralhadora. Olha que legal, aqui é o micro USB, a conexão da bateria. Isso aqui
que eu não sei. São 5 máquinas desse tipo na linha de produção e elas estão organizadas dos menores componentes para os maiores. Então, nessa última, a gente já consegue identificar melhor. E está aqui o nosso amigo chip, um rolo grande, parece um rolo de filme de cinema. E também tem um vidro um pouco mais transparente, a gente consegue ver melhor o trabalho dela. Olhando na vida real, assim, parece time-lapse, parece que a imagem está acelerada, mas não é não. Aqui a gente tem todos os componentes colocados, mas eles não estão soldados ainda. Isso quer dizer que se eu passar a mão meio forte, eles vão sair. A gente precisa colocar uma proteção em cima desses chips, mas antes disso é importante fazer uma revisão final e ver se tudo foi instalado direito. Então a gente tem aqui um escaneamento da placa, a máquina vai ver se foi colocado cada componente no lugar. Se ficar faltando um resistor, qualquer peça mais microscópica que seja, ela vai acusar essa sai da linha de produção. Quando você abre um celular ou um tablet, você não vai ver aquele monte de chip. Na verdade, você vai ver essa chapinha aqui. É um shield, é uma proteção que vai por cima. Eu achava que era uma proteção mecânica, para ninguém botar o dedo ali e arrancar o chip sem querer, mas não é. É uma proteção de radiofrequência, é para não ter interferência. Geralmente o bichinho vai pro forno. Isso aqui é um forno que aquece muito devagar, não tão devagar assim, o processo todo leva 4 ou 5 minutos. Mas ele vai esquentando toda a chapa até chegar a 225 graus, que é onde aquela pasta fica líquida, o estanho está líquido. Vai subir um pouquinho mais, até 250 mais ou menos, para estabilizar toda a solda. E aqui tem um resfriamento bem rápido para as pessoas já poderem colocar a mão na placa logo em seguida. 100% das placas vão passar por uma inspeção manual, em que eles vão checar se os componentes estão aí, se as soldas estão certas. E só depois disso é que as placas vão ser separadas. Quem vai fazer isso é uma máquina, uma router. É uma espécie de uma furadeira, só que ela corta de lado. Tem uma fresa bem pequenininha na ponta que vai separando as placas. Se você assistir o Manual Maker, você sabe que é uma router. A gente já fez uma cadeira usando uma máquina dessa, só que ela era para madeira, não para placas de circuito impresso. Com a placa pronta, eles precisam colocar o programa que vai rodar dentro do celular. Então, nessas máquinas, eles estão fazendo um download do firmware, do software que vai rodar os seus programas. Depois ainda tem que ser feito um teste por 3G ou 4G no celular, para ver se ele está se comunicando bem. Uma máquina que eu nunca tinha visto é isso aqui, se chama Fixture ou Gig. Ela serve para você conectar a placa no computador antes de ela estar dentro do componente, se ela faz a placa se comunicar direto com o computador. Quando você desce isso aqui, que parece uma prensa, vão ter algumas agulhas que vão dar contato exatamente nos pontos da placa com o qual o computador precisa se comunicar. Chegamos aqui na linha de produção e eu ocupei um dos pontos de trabalho. A gente vai ver agora a placa se encontrando na tela. Nesse conjunto, além da tela, a gente vai ter também a antena do Wi-Fi, o alto-falante e o microfone. Eu não posso colocar a mão aqui direto, o saquinho tem uma proteção eletrostática, então eu vou colocar a luva. No caso, você precisa colocar a pulseira, não a luva, né? A luva eu já estou nessa mão aqui. Essa pulseira serve para eu não ter nenhuma descarga elétrica do meu corpo para os componentes eletrônicos. Esse trabalho tem aqui na frente as instruções de como deve ser feito esse trabalho. Isso aqui é como chama isso mesmo? O que significa? Instrução de trabalho. Tá? E aqui quais são as primeiras etapas para conectar a tela na placa. Óbvio que não sou eu que vou montar o tablet, porque eu demorei uns 2 minutos só para ver o saquinho. Então as pessoas que trabalham aqui vão montar o que está acontecendo. Fechou? Pessoal, essa ideia, né, instrução de trabalho, dentro da gestão a gente chama de gestão à vista, certo? Que são passos de tarefas, né, que a gente tem de forma visual mesmo, ou na parede, na forma de um cartaz, ou de um banner, até, às vezes até pintado na parede, né? E dentro da gestão de processo, quando a gente tem os fluxogramas, normalmente esses fluxogramas em algumas empresas você vê eles à vista mesmo. Ele te instrui exatamente como aquele departamento deve operar, conectando uma tarefa a outra, um funcionário a outro. Dessa forma, a empresa ela fica mais refém de processos, né, de
sequências de tarefas do que de cada pessoa fazer da forma que ela acha melhor. Isso é muito importante dentro de uma empresa. A gente fala que a empresa ela tem que ser refém de processos e não de pessoas, tá bom? Por exemplo, eu tenho um cliente, cara, que eu fico muito preocupado, eu já falei para ele. Ele vende muito afiado ainda, né? Notinha. Aí no mês passado, o cobrador dele, que é o cara que faz as cobranças, ficou doente 2 semanas. Ele ficou 2 semanas sem receber nota, porque não tinha ninguém que fazia o serviço. Ou seja, a empresa está totalmente refém do entregador. Se o entregador falar que vai sair amanhã, não vai mais trabalhar, ele está refém desse cara. Uma empresa não pode caminhar dessa forma, certo? Ela tem que chegar no nível de ser dependente de processos e não de pessoas. Isso eu já falei 1000 vezes, mas não escuta não. A primeira pessoa vai tirar as fibras de proteção para usar a placa através da tela. A próxima vai conectar os cabos flat, que são esses cor de cobre. Ela vai conectar o touch, o LCD, o botão lateral e o microfone. Depois é encaixada a antena do Wi-Fi, a proteção da câmera e o cabo do alto-falante. O espaço que sobra fica para a bateria, que no caso do tablet é bem grande, porque a tela é grande e ela é colada atrás do LCD. Antes de fechar a tampa, os fios são organizados e uma fita passada em cima de algumas conexões para não dar mal contato. E o case traseiro é fechado à mão sem parafuso. A montagem já está pronta, mas o tablet ainda vai passar por um monte de testes. O primeiro é o de RF, de radiofrequência. E a frequência consegue fazer uma ligação telefônica certinho. O mais bacana aqui é que ele fica dentro de uma carapaça de alumínio que funciona como uma gaiola de Faraday. Se você não viu ainda, a gente assina o vídeo no canal do mundo de como deixar o celular mudo usando a gaiola de Faraday. Essa proteção serve para o aparelho não ter nenhuma interferência externa e para ele também não interferir em outro aparelho. Então vamos fechar aqui na gaiola de Faraday e ver se funciona. No próximo passo, o aplicativo vai testar automaticamente o áudio, microfone, câmera, memória, Wi-Fi, a versão do firmware e o GPS. Depois existe um teste manual para o microfone, alto-falante, fone de ouvido, os botões, a conexão USB, o LCD e o touchscreen. Eu esqueci da câmera. A câmera também é testada visualmente. O tablet pronto vai ser instalado junto com o carregador manual. Dentro da caixa tudo é pesado. Se estiver fora do peso, a gente vai saber que falta alguma coisa. Cada caixa. Olha só que legal. Um parâmetro de gestão de qualidade é o peso. Porque se faltar algum componente, pode ser que esse produto provavelmente vai estar comprometido, certo? E esse tipo de a gente acha que não acontece, mas acontece muito. Tinha as peças, vai ser colocada numa caixa master. Exato. Você acha que a missão está cumprida? Ó, Não. 10% das caixas. olha só, é o que a gente acabou de fazer, né? De 5.000 frascos de extrato de tomate, a gente fez uma amostra de 12. Ele falou que 10% das caixas prontas vão ser abertas para fazer a verificação do controle de qualidade. Abertas, e eles vão fazer um teste simulando a utilização de um cliente. Então, vamos testar a câmera, som, o touch, tudo de novo. Se tiver algum erro, todo o lote volta para a linha de produção e vai ser testado. Agora sim, a gente tem o tablet pronto. E se você estiver assistindo esse vídeo no tablet, você sabe por tudo que ele passou até chegar na sua mão. Cara, na moral, eu vendo um vídeo desse, eu falo que um tablet devia custar 10 mil reais, né? Porque a trabalheira dessa, né? Vamos lá fazer a chamadinha? A Aline não está, né? Divino. Emanuel. Enzo. Fábio. Gabriel. Henrique. Jefferson. João Pedro. Pedro Ferreira. Sérgio Rodrigues. Vitor Ramos Carvalho. Iago Henrique. Fechou, gente? Trabalho semana que vem, certo? Todo mundo tem que estar com ele pronto até semana que vem. Aí a gente vai
vai apresentando pela ordem lá do Word. Tá bom? Combinado? Gente, 15 a 20 minutos. Ou 15 a 20 minutos. Não é pouca coisa esse tempo, tá? Tem que aprofundar mais no artigo. Sabe? Os conceitos. Tá? Vou dar uma dica pra vocês. Ó. Quando você tá lendo um artigo, às vezes aparece muito conceito que você não sabe. Dá um chat GPT e vai fazendo uns balãozinhos no PDF que você tem uma leitura mais funcional do artigo. Tá bom? Ou dá um Google e vai criando uma sequência de entendimento. Mas aí pode fazer PowerPoint, né? Não, tem que fazer. PowerPoint ou Canva. Se você quiser apresentar no PDF, pode também. Não tem problema não. Tá, beleza. Falou, um abraço. Bom,